Haverá salvação Habrá salvación. no tempo da grande En el tribulação? tiempo de la gran tribulación. Por incrível que pareça. Aunque increíble que Se parezca. a sua pergunta Si fosse, su pregunta fuera, haverá salvação após a morte? ¿habrá salvación después de la muerte? Ele responder que não. Puede responder que no. 9:27 aos Hebreus, 9:27 de Hebreos. após a morte segue-se o juízo. Después de la muerte sigue su juicio. 2:10 de Marcos, 2:10 de Marcos. só sobre a terra. Solo sobre la tierra. Jesus tem poder de perdoar pecados. Jesús tiene poder para perdonar Mas pecados. no tempo da grande Pero en tribulação, el tiempo de la gran tribulación, a igreja terá, la iglesia ou seja, tendrá, o sea, aqueles que ficarem, aquellos que queden, que a igreja não vai ficar. que la iglesia no se va a Quem quedar. ficou é rebelde. Quien se quede es rebelde. No tempo da grande En el tribulação, tiempo de la gran tribulación, aquele que ficar aquel que se quede vai ser difícil, será difícil. mas ele vai ter oportunidade de Va a salvação. tener oportunidad de Que a salvación. porta da graça, Al punto de la gracia, ela não se fecha ella no se cierra no arrebatamento, en el arrebatamiento, mas no fim da grande sino en tribulação. el final de la gran tribulación. Então haverá, Entonces habrá, nos últimos 3 anos e en meio, los últimos 3 años y medio, serão os piores tempos da grande serán tribulação, los peores tiempos de la gran tribulación. e será feito um sinal, Será hecho una señal. que só através dele, Solamente a través de él, os homens poderão comprar los e hombres vender. podrán comprar y vender. Como eu falei, Como hablé. não sei se é um chip, No sé si es un chip, ou um outro tipo de tecnologia otro avançada. tipo de tecnología avanzada. Essa marca ficará em lugar visível, Esa marca se quedará en un lugar visible, na en testa la frente ou na mão o direita. en la mano derecha. Quem rejeitar a marca da El que besta rechace la marca de la bestia sofrerá devido à perseguição sufrirá por causa de la persecución. das tropas do anticristo em todos os Las países. tropas del anticristo en todos los países. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos diz Daniel 2:1 nos dice que ocorrerá aflição horrenda, que ocurrirá aflicción tremenda, qual nunca el houve, cual nunca hubo desde que houve nação desde que hubo nación até aquele tempo. hasta ese tiempo. Todos os meios para a matança para as patrulhas do anticristo usarão. Todos los medios para matanza las patrullas de anticristo usarán. Como serão dias jamais vistos, ¿Cómo serán días jamás vistos? nós comparamos esses dias Pero comparamos esos días piores do que os dias da Inquisição da Igreja Católica. peores que los días de la Inquisición de la Iglesia Católica. Que milhões de Que pessoas, millones de personas, milhões de pessoas, millones de em personas, mais de 500 anos, y más de 500 años foram mortas fueron muertas pela Igreja por Católica. la Iglesia A Católica. Inquisição La Inquisición é uma mancha de sangue, una mancha de sangre, mais de 500 anos, más de 500 años na história da en la humanidade. historia de la humanidad. E como são dias jamais vistos, Como son días jamás vistos, serão piores do que os dias da serán Inquisição. peores que los días de la Inquisición. Os homens que recusaram, Los hombres que rehusaron, os homens que se los recusarem hombres que se rehusen a ser selados com a marcação da besta a fera, ser sellados por las bestias de la fiera, com a marcação, con la marca da de besta, la bestia, a fim de que por meio da a marca fin de que a través de la marca possam negar o Filho de Deus. puedan negar al Hijo de Dios. Esses homens vão morrer aos poucos. Esos hombres van a morir poco a poco. Serão usados meios de matança para os homens se arrependerem Serán usados medios de matanza para que los hombres se arrepientan de quererem negar a de besta. querer negar a la bestia. Então vai ser coisa aos poucos. Pues va a ser algo poco a poco. Não vai ser algo mata de uma No va a vez. ser mata de golpe. Vai ser aos Va a ser pouquinhos. poco a poco. Você não quer a marca da besta? ¿No quieres la marca de la bestia? Serão dias que nunca a terra viveu. Serán días que nunca la tierra vivió. Então vai ser algo mesmo para o homem Va a ser algo para el hombre se perder. que se pierda. Então vão matar os homens aos poucos, Entonces van a matar a los hombres poco a poco. arrancando as unhas. Arrancándole las uñas. Nega Jesus! ¿Niegas a Jesús? Não! No. Arranca-lhe as unhas. Arránquele las uñas. Nega Jesus! Niega a Jesús. Não! No. Decepem Zápenlo. uma parte do corpo dele. Una parte de su cuerpo. Corta a orelha. Corten la oreja. Corte o nariz. Corten la nariz. Arranque o olho dele. Arranca su ojo. Corte os dedos. Corte los dedos. Cortem os órgãos genitais. Corte los órganos genitales. Coloquem espetos, espinhos Pónganles cuchillos, espadas na carne desse en homem, la carne de este no hombre. corpo En dele. el cuerpo de él. Eles vão extrair órgãos Van a do extraer corpo órganos del cuerpo. a sangue frio. La sangre fría. Não vão ter dor, No va a tener dolor. remorso nenhum. Remordimiento ninguno. Como vão extrair órgãos do corpo? ¿Cómo van a extraer órganos del cuerpo? Mediante perfurações, Mediante perforaciones. cortes profundos. Cortes profundos. Usarão máquinas de choque eletromagnéticas. Usarán máquinas de shock eléctricos, magnéticos. Você não quer o carimbo? Si no quieres el sello. Não quer a marca da besta? No quieres la marca de la bestia. Tira sua língua. Sácate la E lengua. vão colocar as máquinas Van a poner las máquinas de choque eletromagnéticos. de shock electromagnéticos. Vão fazer os homens passarem por grandes choques. Van a ser los hombres que pasen por grandes shocks. Sofrerem. Que sufran. O sofrimento El sufrimiento será aos poucos. será poco a poco. Serão dias que a terra Serán jamais viveu. días que la tierra jamás vivió. E por fim, Y al fin, o degolamento. el degollamiento. Depois do sofrimento Después todo, de todo el sufrimiento, mesmo assim, así mismo, a pessoa não negou la Jesus, persona no negó a Jesús. não aceitou o carimbo da No besta, aceptó el sello de la bestia. a pessoa é cortada a cabeça. La persona le cortan la cabeza. Eles cortam a cabeça da Ellos pessoa. cortan la cabeza de la persona. Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 20, versículo 4. versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles,
e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberão um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas y a los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia y la imagen, y que no recibieron la marca en la frente y en sus manos derechas, y vivieron reinando con Cristo 1000 años. Contudo, as nossas palavras são incompletas Todas nuestras palabras son incompletas para descrever o horror que serão aqueles dias. describir el horror que será en esos días. Os que rejeitarem o sinal da Los que besta, rechacen el señal de la bestia, os que aguentarem tais instrumentos de infusão, los que aguanten tales instrumentos de infusión, de horrendas mortandades e dores, de horrendas mortandades y e dolores, permanecerem fiéis ao Senhor, permanezcan fieles al Señor, morrerão, morirán, mas pero sairão salvos saldrán salvos da grande tribulação. de la gran O tribulación. Espírito Santo não vai ajudar. El Espíritu Santo no va a ayudar. Vai ter que ser a própria pessoa por si. Va a tener que ser la misma persona. Se por sí aguentar misma. tudo, Aguantar todo, A pessoa la persona é salva por Cristo. es salva por Cristo. E no caso ainda, Y en caso aún, a pessoa não vai entrar com coroa no céu. la persona va a entrar con corona en el cielo. Por quê? ¿Por qué? Ele não tem galardão. Porque não tem galardão. Mas entrará com símbolo de vitória. Entrará con símbolo de victoria. Entrará com uma palma. con un palmera. Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 7, versículo 9, versículo 9, ao versículo 14. al versículo 14. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, honra e poder, força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação. Aleluia! Os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Dios le bendiga, amado gente. Quem se despede na paz de Cristo, Despide José Luis Vergara. seu irmão Johnny Mangi. Deus abençoe. Dios bendiga. Queridos irmãos e irmãs, vamos se preparar, que Jesus está às portas para nós vir arrebatar. Eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, que não se enganem. Não haverá outra oportunidade para alguém ser salvo depois do arrebatamento da igreja. Não vai haver mais salvação, nem por tribulação, nem por dor, nem por obra, nem por sofrimento, de maneira nenhuma. Aqueles que o apóstolo São João viu, que estava debaixo do trono de Deus, as almas gritando para Deus fazer justiça. João perguntou: quem são estes? E da onde vieram? Então o anjo disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Da qual foi a grande tribulação? Sabemos, irmão, que os cristãos primitivos tiveram uma tribulação tão grande que tiveram que ter igreja subterrânea, fazer culto escondidas, nos porões, nas partes subterrâneas, foram muito perseguidos, e quando o encontravam, eles eram mortos. Nós vemos, irmãos, que realmente eles sofreram demais, que não suportaram o sofrimento. A carne desses irmãos e irmãs, apesar de estar revestido da graça, não suportaram o sofrimento.
Eles eram tochas de fogo na arena, lá em Roma. Quando os gladiadores ficavam lutando, eles faziam os cristãos, os crentes, primitivos, como tochas de fogo para iluminar a grande arena ali de Roma. Então, irmão, não se enganem. Mesmo que eu venha pregar outra doutrina, que vai haver salvação pela grande tribulação, isso é falsa, essa doutrina. Essa doutrina não é de Deus. Essa doutrina é dos homens. Então não adianta Jesus morrer na cruz, se a grande tribulação vai salvar. Então por que Jesus morreu na cruz? Então não se engane, irmãos, lá no Apocalipse, onde fala que aqueles que estavam ali, aquelas almas, pedindo justiça a Deus, elas vieram da grande tribulação. Então eles já vieram, já aconteceu a grande tribulação. Agora a grande tribulação não será mais para nós os crentes. Os crentes já estão passando grande tribulação, não estão? Grandes lutas. Tem irmãos e irmãs que não estão aguentando a luta. Muitos já morreram por causa da luta, da família, da perseguição e de tantas outras coisas. Então, irmãos, se vier uma tribulação maior para nós os crentes, estamos perdidos. Então não se engane, seja eu, seja qualquer deste ministério que vier pregar para vocês, irmãos e irmãs, que vai haver salvação na grande tribulação. Não aceitem, não. Isso é uma grande falsa. Portanto, nós queremos zelar da doutrina da palavra de Deus. Estamos alertando vocês, irmãos e irmãs, seja eu, seja quem for deste ministério, que pregar para vocês que vai haver salvação das almas na grande tribulação, não aceite, é uma doutrina falsa, não é a doutrina bíblica. Portanto, irmãos, a grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitam a Jesus, que não querem aceitar Jesus e não aceitaram Jesus, para esse vai vir a grande tribulação. Portanto, quando vier a grande tribulação, nós seremos arrebatados para não passarmos pela grande tribulação. Que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs e se prepare para tomar a ceia do Senhor Jesus.